Sani cari Veneti, pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, justamente para ele ser praticamente, digamos, um apêndice do último vídeo que eu lancei aqui no canal, que foi ontem, que era quanto à conversão, né, dos antigos vênetos ao cristianismo. Claro, a gente falou um pouco sobre a religião dos antigos vênetos, né, e depois, basicamente, como teria ocorrido essa conversão dos antigos vênetos. Esse vídeo, algumas pessoas, enfim, acabaram não gostando das coisas ali que eu falei a respeito do cristianismo, mas eu até peço desculpa, peço perdão quanto a isso, né? Nunca tive a intenção aí de ofendê-los sobre a história do cristianismo, eu nunca abordei isso com muita precisão também. Eu acredito que sim, eu vou ter um pouco mais de cuidado, né, antes de falar sobre isso, mas então eu gostaria de adicionar um apêndice, né, a esse vídeo, que eu acabei não falando muito. Como também eu já tinha mencionado naquele vídeo, a conversão dos antigos vênetos ao cristianismo ocorreu de um modo natural, tá? Não foi nada muito forçado, assim, pelo menos a história não fala nada a respeito disso, e nós temos uma figura importante que eu acabei não trazendo, né, essa figura no último vídeo, que foi o São Prosdóximo de Pádua. Então, quem era essa figura? Essa figura foi muito importante, né, na história ali dos vênetos, porque ele basicamente mudou, né, mudou toda a religião. Ele começou esse processo de conversão, então, dos vênetos antigos para o cristianismo. Então, segundo a tradição, o São Prosdóximo de Pádua, né, como ele é conhecido, ele teria sido discípulo de São Pedro, que o nomeou a bispo. Então, quando ele, o Prosdóximo, né, de Pádua, quando ele partiu para proclamar o evangelho, que ele ainda não era de Pádua, né, era só o Prosdóximo, o nome dele, quando ele parte ali para proclamar o evangelho, ele teria convertido primeiro os sabinos. Os sabinos também eram um povo aí da Península Itálica, uma tribo da região central da Península Itálica, e a língua dos sabinos pertencia a um subgrupo das línguas itálicas que incluía o osco e o úmbrio. E aí também o Prosdóximo teria convertido os récios ou os réticos, que eram tribos guerreiras aí dos Alpes. Então, em um segundo momento, né, o Prosdóximo, ele teria assim chegado ao Vêneto, né, a atual região do Vêneto, que abrangia mais regiões, né, que hoje foram separadas, como Friuli, assim por diante, tá? Abrangia mais lugares, então era conhecida como a Venétia ou Venécia naquele tempo antigo. Então, nesse segundo momento, o Prosdóximo ele teria chego ali nessa região e ele se tornou o primeiro bispo de Pádua e de Aquileia também. Então, pouco se sabe, na verdade, sobre a vida e das ações desse santo, né? Muitos dizem que ele era grego e a sua biografia aponta Antioquia, no português, enfim, lá para ele seria Antioquia ou Antioquia, se a gente for traduzir para o Vêneto. Então, foi uma cidade erguida na margem esquerda do rio Orontes, atualmente a moderna Antáquia, na Turquia. Mas naquele tempo os territórios, né, se dividiam, a Grécia tinha muito poder ali nesses territórios, então provavelmente o Prosdóximo teria sido grego, pelo menos é isso que muitas fontes indicam. E, aliás, Prosdóximo, né, o nome dele em grego significa o esperado, aquele que é aguardado, né? E o que acontece é que o São Prosdóximo ele morre aí no ano 100, e mesmo que não se conheça com precisão as suas atividades, né, a totalidade das suas atividades como evangelizador, porque é algo muito antigo, as inúmeras tradições ligadas ao santo indicam, no entanto, que ele foi o principal promotor de uma primeira conversão, sim, dos vênetos antigos ao cristianismo. E, então não teria sido, enfim, o Império Romano, mas sim ele, né, um dos principais promotores, pelo menos essa primeira conversão ao cristianismo, né? Então, como disse, quanto aos vênetos, né, quanto aos vênetos antigos, e para a maioria, né, dos povos aí na Itália, a conversão ao cristianismo parece ter ocorrido de um modo muito natural, tá? Então, principalmente esses santos, né, essas pessoas que tinham essa missão de conversão, chegaram ali e converteram muitos desses povos de um modo pacífico, né? Pelo menos a história, o que aponta é isso, foi de um modo pacífico ali na Península Itálica. É claro que quando a gente for pegar, por exemplo, a história da Sereníssima República de Veneza, quando entra o aspecto, não apenas o aspecto religioso, obviamente a Sereníssima República de Veneza era católica e
e tinha, sim, devia obediência, né, aquela coisa ao Papa e tudo mais, e eles eram bem católicos, mas quando a gente entra nesse aspecto político, eles tiveram, sim, algumas, digamos, algumas rusgas com o Papa quando a gente estuda a história da Sereníssima República de Veneza. Eu sei que, óbvio, eles também se juntaram para Lepanto e tantas outras batalhas, mas o que acontece é que no aspecto político, o Doge, né, enfim, toda a cúpula ali, né, da Sereníssima República de Veneza, eles sempre tentaram fazer com que o Vaticano ele não comandasse a Sereníssima República de Veneza, ele ficasse, digamos, aquém do poder político, que a Sereníssima República de Veneza sempre ficasse no comando do Doge e também, óbvio, daquelas famílias vênetas, daquelas famílias venezianas importantes, quanto no aspecto político, esquecendo o aspecto religioso, ok? O aspecto religioso sempre se teve muita importância a figura do Papa, né? Até mesmo na Sereníssima República de Veneza, sempre se teve muita importância, né? O cristianismo, quanto a isso, nunca isso deixou de existir. Mas no aspecto político, existiram algumas rusgas, como bastante, se não me engano, foram no mínimo 2 excomunhões, né, que o Papa fez a 2 doges e também, enfim, isso abrangendo toda a Sereníssima, porque quando se tinha a excomunhão, eles acabavam fazendo isso não só apenas com o líder, mas com toda, digamos, a potência em si, que era a Sereníssima. Mas isso aqui são rusgas políticas, pessoal, rusgas políticas, não vamos misturar isso com religião. A religião é uma coisa, não se tira a importância da religião com política. Então eram pessoas, né? As pessoas têm esses seus problemas, e a Sereníssima era um estado, era uma das potências, né? A gente tem que lembrar, era uma das potências que também ameaçava algumas hegemonias ali na Europa, né? O Império do Ocidente também ameaçava o Império do Oriente, assim por diante, tá? Ameaçava, eu digo, com poderio, né? Com crescimento comercial, enfim, também esse aspecto diplomático. Isso, às vezes, ficava um pouco, né, criavam esse tipo de rusgas entre eles, e se resolvia das formas que se resolvia. Mas isso aqui não entra a religião, né? Isso não significa que só porque houve algum problema ali com algum papa ou outro papa que eles deixaram de ser católicos, que o cristianismo deixou de ter importância dentro da Sereníssima República de Veneza e para os vênetos. Não significa isso. Quando eu falo de política, é política, a religião é outra coisa. Não entendam mal, né? Então, o que acontece, sim, é que isso não deixou de fazer com que os vênetos, em outros momentos, né, se reconciliassem com a figura do Papa, que atuassem junto, que se associassem para muitas batalhas. Lepanto foi uma delas e assim por diante, né? Nunca deixou de ter importância. Então, eu espero que eu tenha explicado um pouco melhor essa parte aqui da conversão dos vênetos ao cristianismo. Eu aproveito, peço mais uma vez desculpa para aqueles que se ofenderam. Óbvio, eu não vou estender o vídeo explicando toda a história do cristianismo. Eu sempre falo para vocês que eu também não tenho como saber sobre tudo, nunca foi minha intenção vir aqui denegrir religião alguma. Quando no outro vídeo eu falo sobre ídolos, é porque muitas outras religiões acusavam o cristianismo de fazer idolatria, e muitas outras religiões ainda acusam o cristianismo. Não significa que eu penso sobre isso, não significa, minha família teve toda a base da minha família católica, não significa que eu esteja achando que isso sejam ídolos, né? Significa que muitas visões daquela época falavam disso, tanto que a gente teve, né, um episódio ali que deixou muitas pessoas de cabelo em pé, que foi, né, essa revolta contra o que seriam os ídolos para tais facções políticas que começa, toda aquela destruição, e inclusive a Sereníssima República de Veneza não deixa, né, faz de tudo para que isso não entre, né, essa influência da destruição dos ídolos, né, digamos assim, ídolos, para aqueles que falavam sobre isso, para aqueles que apontavam, né, isso como ídolos, e eles fazem de tudo para que isso não entre na Sereníssima, né? Então, eu peço mais uma vez desculpas, caso eu tenha me explicado mal, caso eu tenha, enfim, falado de um modo que algumas pessoas, eu deixei brecha para algumas pessoas entenderem de um modo errado. Eu prometo não fazer mais isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e, é óbvio, vocês sempre têm espaço para vir aqui comentar qualquer coisa, né? Porque o canal é aberto, não sou apenas eu que falo, mas vocês também falam, tanto que é muito importante ouvir vocês, né? Eu fui lá,
li, opa, ó, as pessoas estão querendo algo a mais, algo mais aprofundado, né? Pelo menos as pessoas que gostam mais dessa história do cristianismo, e eu não dei isso a elas. Então, eu vim aqui, eu trouxe mais, né, focado, enfim, nessa conversão dos vênetos, que basicamente era isso que a gente precisava falar, do São Prosdóximo, que foi ele que teria sido, sim, o primeiro, né, a converter aí os vênetos antigos de um modo muito natural, sem força de espada e sem isso, tá? Espero que eu tenha, pelo menos, feito um resumo, né, daquilo e um apêndice para aquele vídeo lá, ok? Vă ringrazio mult, Strucon, Ichai Sai.